Quero convidar você aí que está nessa noite na sua casa, onde você estiver. Vamos dar início ao nosso culto. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nesse momento, Senhor, queremos, Pai, primeiramente, Senhor, agradecer, adorar e bendizer o Seu nome. Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado nos momentos mais difíceis, Pai. Senhor, nossa felicidade, Pai, não está no que o mundo diz, está na Tua palavra, Senhor. E eu fico com a Tua palavra, Senhor, nós ficamos com a Tua palavra. Queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, Te entregar, Senhor, as nossas vidas nessa noite, como instrumentos, Pai, nas Suas mãos. Que Teu Santo Espírito, Pai, possa, Senhor, nos guiar, Senhor, nos usar. Usar, Pai, o pregador dessa noite, que vinha estar, Pai, entregando a Tua palavra, Senhor. Que ela possa chegar aos corações, Pai, como flecha, Pai. Como água ao sedento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Venha acalmar, Pai, os corações aflitos nessa noite. Senhor, estamos prontos a Te receber. Aleluia. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela Tua presença nessa noite, nesse lugar. Aleluia. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza, medo há, em uma salvação eu creio. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, ou apenas notas em canção. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, e que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, e a igreja viva este amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, e que nova vida traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará.
acreditamos em Ti, Senhor. Aleluia. Ele abre mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você, em ser um com você, ser um com você, somos um com você, um com você. Senhor e meu Deus e meu Pai, nós te damos graça, Pai, nesse momento, Pai, porque Tu é o Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor, Pai, cada minuto de nossas vidas, Pai, cada segundo. O Senhor nos proporciona tudo o que precisamos em cada momento, Pai. Pai, tome corações agora, Pai, dos Teus filhos, Pai, que estão assistindo esse culto, Pai. Entre, Pai, na presença dos Seus filhos, Pai. Haja paz, harmonia, esperança e amor. Haja Jesus em cada vida que está assistindo agora, Pai. Pai, nós precisamos, Pai, do Senhor, da Tua palavra, do Teu alimento. Alimenta, Pai, Suas ovelhas agora, Pai. Pai, usa-me, Pai, como voz do Senhor, Pai, como instrumento, Pai, para que possa chegar aos corações dos Seus filhos, que eles estão precisando ouvir a Tua palavra, beber da água pura que só o Senhor proporciona para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui e na casa de cada um dos Seus filhos agora. Em nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor esteja com vocês. É um prazer estar ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos. E espero que a palavra de Deus possa entrar no corações para podermos cada vez mais aprender com a palavra de Deus. E sejam muito bem-vindos aqui, né, no Ministério Palavra e Vida. É uma honra estar poder estar ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Amém? Irmãos, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho de Jesus. Jesus, Ele sempre esteve conosco, como aqui na oração foi feita. Está aí na casa de vocês, está aí onde você quer que você esteja. Pode ficar tranquilo que a palavra de Deus hoje é para a gente poder aprender mais e mais do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 19, do versículo 29 ao 42. Lucas 19, capítulo 29 ao 42. 29. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo:
ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor administra ou necessita dele. E indo que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos que lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor há que precisar dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, de entre as multidões, alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo, ele disse-lhes, digo-vos, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Irmãos, nós temos aqui uma imagem, vou tentar explicar para vocês. Jesus já tinha feito várias maravilhas, já tinha feito vários milagres. Então Jesus já era uma figura muito conhecida naquela época. E quando Jesus chega em Jerusalém, mais propriamente dito no Monte das Oliveiras, ele é recebido por muita gente. A fama de Jesus naquela hora já estava muito alta. Então as pessoas conheciam Jesus mais pelo que ele fazia, não pelo que ele é. Então, irmãos, às vezes nós temos que aprender a ver Jesus de como ele é, não às vezes o que ele faz. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós caímos nesse defeito de procurar Cristo simplesmente pelo que ele faz, e não simplesmente porque ele é. Eu falo simplesmente porque Jesus é simples. Jesus não é complicado. E, irmãos, nós vamos agora, então, pegar um pouco desse capítulo, né, e estudar um pouco a palavra de Deus para poder entender melhor quem realmente é Cristo. Porque às vezes nós temos a gente limita Jesus. Às vezes a gente coloca na soberania total de Deus, a grandiosidade total de Deus, a gente vai e bota um limite nele. Sendo que Jesus não tem limite. Jesus é grandioso, irmãos. E eu vou pedir para os irmãos, em Lucas 19:36, nós vamos começar daí a fazer um estudo. Lucas 19:36. E indo ele, estendiam no caminho suas vestes. Irmãos, muita gente já deve ter visto aquela imagem de Jesus montado num jumentinho e muita gente balançando ramos de palmeiras para lá, ramos de palmeira para cá, e fixa muito nessa imagem. Só que, irmãos, naquela época não funcionava dessa maneira. Aquela parte de palmeiras sacudindo não é daquele jeito. Como diz a palavra de Deus aqui, estendiam no caminho suas vestes. Quando, na cultura daquela época, quando um rei ia chegando, as pessoas que tinham condições estendiam as vestes no chão para que o jumentinho passasse com o seu rei ou o próprio rei. E as pessoas mais simples, que não tinham condições
de dar essas vestes, colocavam folhas no chão, ramos de palmeiras no chão. Então a gente vê aí, gente, a simplicidade. Jesus está preocupado com o seu coração. O que você tem dado para Jesus? Talvez você não sabe fazer uma oração, talvez você não consegue dar um dízimo maior, você não consegue fazer uma oferta maior, ou você não consegue dar, você fica assim, gente, Deus, eu estou devendo ao Senhor alguma coisa, mas irmãos, Deus está preocupado no seu coração, o que você pode dar para Ele de coração. Algumas pessoas davam suas vestes porque tinham, e outras pessoas não tinham, mas elas davam aquilo que ela poderia dar para Deus. Elas pegavam as folhas de palmeiras e estendiam no chão, ou seja, eles ofereciam a Deus o que eles poderiam de coração. Eu vou contar uma história aqui para vocês que vai fazer a gente refletir um pouco sobre isso, né? E o que acontece? Havia uma menina de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e o pai dela viajava muito. O pai dela trabalhava, vamos supor, de caminhoneiro. E viajava meses e meses. E um dia o pai dela, depois de uma longa viagem, chega em casa. Chega em casa e logo a menininha vem correndo e dizendo, papai, 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 que saudade. Vem correndo e dá um abraço no pai. E ela diz assim para o pai, pai, eu tenho uma surpresa para você. Aí o pai, ô minha filha, que lindo, o que você tem surpresa para o papai? Papai, eu quero dizer para o senhor que eu já aprendi a ler e a escrever. E o pai dela, muito feliz, falou, filha, que bom, que bom. Obviamente que uma criança de 2 anos não sabe ler nem escrever. Então o pai, incentivando a menina, falou assim, que bom, que bonito. Papai, eu vou escrever uma carta para o senhor. E o pai, novamente incentivando, diz, tá bom, filha, escreve. E a menina correu para o quarto para escrever a carta. E no quarto ela fez um rabisco para lá, um rabisco para cá, um rabisco para baixo, e rabiscos desconexos, e fez uma bola e fez outro risco embaixo como se fosse uma assinatura. E voltou, saiu do quarto, voltou correndo para o pai. E entregou a carta no pai. Papai, olha a carta que eu escrevi para o senhor. O pai, muito orgulhoso, pegou a carta e viu. E o pai, incentivando a criança, disse, olha minha filha, que coisa linda, muito bonito, que coisa linda que você escreveu, papai. E o papai está muito feliz que você escreveu. A menina olhou para ele assim, né, desconfiada. Ué, papai, é mesmo? Mas o que está escrito aí? E o pai dela deu uma resposta que parece que veio dos céus. O pai dela respondeu para ela assim, filhinha, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever. Aqui está escrito também que você não tem condições de escrever uma carta. Só que aqui também está escrito que você ama muito o papai, que você se preocupa com o papai e que você dá o melhor para o papai. Irmãos, às vezes nossas orações são como rabiscos que chegam diante de um Deus perfeito. Aqueles rabiscos que nós fizemos, nossas orações, talvez cheguem diante de Deus sem sentido para a gente, mas para Ele, Ele entende perfeitamente. E nós podemos confirmar isso em Romanos 8, quem puder abrir a Bíblia, por favor, Romanos 8, do versículo 26 a 27. Romanos 8, do versículo 26 a 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém. Mas é o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, irmãos, as nossas orações talvez podem chegar a ser rabiscos diante de um Deus perfeito. Só que cada rabisco, cada palavra, cada lágrima, Ele reconhece, Ele sabe o que está passando conosco. Uma pergunta que eu não vou fazer para você agora, irmãos. O que você tem mais rabiscado? Orado. O que você tem mais rabiscado por Deus, como essa menina fez? Qual é o seu rabisco que Deus viu hoje? Talvez, irmãos, nesse momento difícil que a igreja está passando, que nós estamos passando, nós estamos fixos a dar somente um rabisco. Talvez nós estamos fixos, canalizados a fazer a oração somente para uma coisa. Um exemplo, que a pandemia pare. A pandemia tem que parar? Tem. Tanto que o povo do Egito foi solto, porque o povo reuniu em oração e o povo foi solto. Foi liberto. Só que às vezes, irmão, nós oramos insistentemente por uma situação, pandemia, nós esquecemos outras coisas. Talvez nós esquecemos de orar em santificação a Deus, reconhecimento a Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, quem puder abrir a Bíblia, em Mateus, capítulo 6, do 7 a 8. Mateus, capítulo 6, versículos do 7 a 8. Mateus 6, 7 a 8. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos lhe perdirdes. Então, meus irmãos, tudo está no controle de Deus. Desde o início que a pandemia começou, até o dia que ela vai cessar. Porque ela vai cessar que nós temos um Deus grandioso. Isso está totalmente no controle de Jesus. Às vezes, irmãos, nós passamos por uma situação de aflição, de desespero, de preocupação, que a gente fixa o pensamento diretamente somente a isso. E a gente canaliza todas as nossas orações referentes somente a isso. Só que a gente esquece realmente quem é Deus. A gente pede, mas não glorifica. Talvez nós temos que glorificar primeiro para depois pedir. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, aqui primeiramente nós temos aqui: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, quem tem um reino é rei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Ou seja, perdoa os nossos pecados, nós somos pecadores.
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduz à tentação, Pai, nos guarda, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, essa oração do Pai Nosso, você pode ver, é honra a Deus, é glória a Deus. Primeiramente, nós estamos santificando a Deus para depois a gente pedir o pão nosso de cada dia e para nos livrar do mal. Porque, geralmente as pessoas começam a oração, abrem a oração fazendo pedidos. Só que não esquece de glorificar a Deus. Primeiramente, nós temos que glorificar para depois fazer pedidos. Nós estamos, como diz a minha avó, botando o carro na frente dos bois. Nós estamos pulando etapas. Às vezes nós esquecemos de fazer honras a Cristo. Qual foi a última oração que nós fizemos, Senhor, irmãos? Que nós fizemos oração somente dando glórias a Deus. Somente reverenciando o nome de Cristo. Talvez nosso país esteja, aliás, a população mundial esteja passando por esse momento, porque as pessoas não reconhecem o verdadeiro poder de Deus. As pessoas, no fundo do coração delas, não estou generalizando todo mundo, mas a maioria acha que Jesus não é capaz de resolver esse problema. E elas ficam ancoradas, algemadas a esse tipo de problema. As pessoas estão fixas a pensar que essa pandemia não vai ter fim. Ué, mas Deus não é todo poderoso? Talvez você prega isso para uma pessoa, mas age de outra. Nós temos que confiar em Cristo, a pandemia vai passar. E vai passar. Porque nós temos um Cristo que é poderoso, um Cristo que é vivo. Agora, vamos ter dois exemplos aqui, irmãos. Lucas 19, 37. Lucas 19 ao 37. Lucas 19 ao 37. Eu vou até o 39. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhes entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Temos dois casos aqui. Temos os discípulos que acreditavam que Jesus realmente era o Messias, e temos os fariseus que acreditavam que ele não era. Os discípulos dizendo assim: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, dando glórias a Deus. Por outro lado, tinha os fariseus dizendo: mestre, repreende os teus discípulos. Ou seja, irmãos, nós estamos fazendo como os discípulos ou como os fariseus? Nós estamos clamando a Deus em alta voz ou repreendendo a quem ora ou mesmo não orando? Aliás, como diz aqui a história da menina, nem rabiscando nós estamos. Nem dando o pouco, talvez, que a gente tenha, nós não estamos fazendo isso. Qual desses dois somos nós, irmãos? O que nós estamos rabiscando ou orando? Nós estamos dando glórias a Deus ou repreende os teus discípulos? Agora, no Lucas 19, 41, Lucas 19, 41, está escrito assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Gente, as pessoas, não vou generalizar, naquela época os fariseus não estavam acreditando que Jesus trazeria a paz para Israel. Tanto que até hoje os judeus não acreditam nisso.
E você vê que Israel hoje, Jerusalém, é uma mestiçagem de várias religiões, muçulmanos, judeus e cristãos. Os judeus não acreditavam na paz de Cristo, que ele traria paz para Israel. Em Mateus 23, 37, está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e prendeis os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha que ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Deus veio pessoalmente em Jesus para avisar o seu povo, para levar amor, levar carinho, levar paz para o seu povo. E um grupo bendito vem em nome do Senhor, e outro grupo repreende os seus discípulos. E agora, irmãos, tem no versículo 42 o que mais esclarece isso para a gente. Jesus dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Irmãos, eu fui pesquisar nesse que paz pertence. O que Jesus quis dizer? Se ao menos nesse teu dia, o que tua paz pertence, o significado disso tem 3 significados. Tem o termos da paz, o que a paz pertence e o que leva à paz. Nesse momento difícil que nós estamos passando, nós temos que ter a paz dentro de nossas casas. Jesus aqui está enfatizando com um ar de tristeza. Se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que tua paz pertence, ou seja, se tu ao menos me conhecesse, não pelo que eu fiz, pelos milagres que eu fiz, mas me conhecesse, como o pastor Rodrigo pregou aqui, fé ou conhecer a Deus, pelo que tua paz pertence. Paulo em Filipe, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele explicou um pouco isso. Em Filipenses 4, vou pedir para os irmãos abrirem, que é muito, muito linda essa passagem. Em Filipenses 4, versículo 4 ao 7. Filipenses 4, versículo do 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, Paulo está enfatizando, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, ou rabiscos, e súplicas em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Aí onde você está, não sei se você está trabalhando, se você está em casa, não sei. Perto está o Senhor. Irmãos, você agora está assistindo esse vídeo, e se você crê com todo o seu coração, como os discípulos estavam crendo que Deus é o Senhor, perto está o Senhor de você. Lucas 19:40. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Irmãos, curioso, pedra clamam? Como é que pode pedra clamar? Pedra não fala.
Agora, irmãos, teve alguns irmãos aqui na igreja que já teve o privilégio de ir a Israel, a Jerusalém. E provavelmente, se os irmãos nunca ouviram falar, os irmãos que foram, viram, tem uma porta na entrada principal do templo, que se chama Porta Dourada, ou Golden Gate em inglês, ou Porta Oriental. O que é isso, essa Porta Dourada? Essa Porta Dourada, irmãos, quando Salomão construiu o templo, no mais ou menos 10 a.C., Salomão construiu o templo. Eu vou fazer uma breve aqui para não tomar muito tempo. E depois vieram os babilônicos, em 586 depois de Cristo, e antes de Cristo, destruíram o templo. Então, pós-exílio, veio o rei Zorobabel e reconstruiu mais ou menos esse templo. Está escrito em Esdras, se os irmãos quiserem verificar depois. No século I, Herodes, o grande, o mesmo Herodes que veio querer matar Jesus, ampliou o templo. Então, irmãos, essa porta dourada é uma das principais portas da entrada do templo. Depois, no ano 70 depois de Cristo, houve uma revolução judaica contra o Império Romano. Então, novamente, Jerusalém foi destruída. Então, irmãos, nós temos aí nesse período, construção, destruição, construção, destruição. E por último, o Império Otomano, hoje, os muçulmanos, invadiu Jerusalém novamente. Em 1517 a 1520, o sultão Suleimã, essa porta dourada, ela é fechada. Se você for verificar depois na internet ou pesquisar, essa porta é totalmente fechada. Mas por que uma porta fechada? Uma porta tem que ser aberta para ser passada. E em 70 depois de Cristo, os romanos, com a destruição, pegaram os entulhos e fecharam essa porta primeiramente. Depois veio o Império Otomano, que hoje são os muçulmanos, estavam reconstruindo essa parte do templo. Quando o sultão Suleimã estava normalizando, abrindo essa porta, veio um dos servos dele e disse para ele assim: sultão, não abra essa porta. Ué, mas essa aqui tem que ser aberta, porque eu estou fazendo a mesquita e tem que ser passada. Não, sultão. No caso, os muçulmanos. Porque os judeus têm uma profecia que o Messias irá passar por essa porta com um grande exército. E Suleimã falou assim: é mesmo? Então tá bom. Suleimã então construiu uma parede em frente dessa porta. Se os irmãos forem pesquisar na internet e verificarem, você vai ver essa porta dourada lá, fechada. E além do mais, Suleimã mandou construir um cemitério na frente dessa porta dourada. Porque Suleimã diz assim: o sacerdote, sendo o Messias um sacerdote, nunca ele pisaria em um cemitério. Então ele nunca passaria por essa porta. Então a profecia nunca será cumprida. Essa profecia está em Zacarias. Depois, se os irmãos quiserem abrir. Então, irmãos, vocês vão entender onde eu quero chegar. Em 1969, James Flanagan, um historiador e professor, estava tirando fotos dessa porta fechada. Quando, de repente, James Flanagan pisou na parte onde era o cemitério e caiu dentro de uma cova. Então ele olhou assim, assustado, dentro e tirou uma foto. E essa foto tinha um arco. Debaixo da porta oriental de hoje, que está em Israel, tinha outra porta. Ué, Alex, tinha outra porta debaixo? Tinha outra porta. Como assim, Alex?
quando ele tirou essa foto, não dá para mostrar as imagens para os irmãos, tinha um arco de uma segunda porta embaixo da primeira. Por quê? Lá tem sobreposição de terrenos. As pedras que Salomão construiu o templo são uma. Depois, as pedras que Zorobabel construiu na época foram outras. E as pedras de Herodes são outras. E as pedras dos muçulmanos são outras. Então, foi uma sobreposição de terrenos. Então, ou seja, se você vê o muro de Jerusalém hoje, você está vendo um pedaço dele, porque o resto está tudo de baixo, com outras construções mais antigas que essa. Então, irmãos, onde eu quero chegar sobre isso? Como diz em Lucas 19:40, está dizendo assim: e respondendo ele, disse: digo-vos, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas, Alex, o que você está entendendo? O que você está querendo dizer com isso, com essa porta debaixo de uma outra porta? Porque, irmãos, Jesus, ele literalmente, nós sabemos que ele é Deus. Porque tinha uma profecia em Ezequiel, se os irmãos quiserem abrir, por favor, Ezequiel 44, versículo do 1 ao 2. Ezequiel 44, versículos do 1 ao 2. Irmãos, antes de vocês lerem, preste atenção numa coisa aqui. Quando Jesus